Bom dia, gente. Bora falar um pouquinho sobre membrana plasmática hoje, certo? A membrana plasmática é uma parte da célula que está em todas as células, não é como o núcleo, que existe em alguns organismos e outros não. Então, a membrana está em absolutamente todas as células, certo? Quando a gente fala em membrana plasmática, a gente tem que lembrar que ela é muito fina, tanto que a visualização dela só foi possível há muito pouco tempo, graças ao advento de tecnologia e de microscópios muito potentes, que aumentam em até 1 milhão de vezes, né, a nossa capacidade visual. Quando falamos em membrana plasmática, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é que ela possui uma composição lipoproteica, como está aqui, ó. Ela possui uma composição lipoproteica. E o que isso significa? Separando aqui a palavra, o que a gente tem é basicamente que ela é composta por lipo, que são lipídios, e proteica, proteína, certo? Então a gente tem aqui ó, um esquema mostrando mais ou menos como seria essa membrana plasmática. Ela tem as proteínas que ficam dentro da membrana, né? Ou acima dela, depende muito do tipo de proteína. A gente vê isso mais para frente. E uma camada chamada dupla camada de fosfolipídios, certo? Aqui está de lipídio, mas lembrem o nome, fosfolipídios, beleza? Essa camada, essa membrana, né, existe uma teoria sobre ela que foi descoberta há algum tempo, né, pelos pesquisadores Singer e Nicholson. Essa teoria é chamada, esse modelo, né, é chamado de modelo do mosaico fluido. Então pensem no mosaico. O que seria um mosaico? Vocês devem ter visto em arte em algum momento, né? Então mosaico é o conjunto de vários pedaços de alguma coisa, certo? Então mosaico fluido. Fluido por quê? Porque ele tem um movimento. Como você pode ver aqui nessa representação, a membrana possui uma maleabilidade. E o mosaico, porque vejam aqui em cima, tem algumas coisas além dessa camada, dessa bicamada fosfolipídica, né? Tem proteínas, tem o glicocálex, que a gente vê mais pra frente, tem várias coisas, canais, existem várias coisas dentro da membrana. Então, mosaico, porque existe toda essa constituição complexa de várias partes, e fluido, porque mesmo com toda essa complexidade, a membrana possui uma maleabilidade, certo, gente? Então, bora começar a falar sobre a bicamada fosfolipídica, que está aqui, ó, a representação dela. Você está vendo aqui esse monte de cabecinha com dois pés, entre aspas? Literalmente, o nome disso aqui seria cabeça, né? Seria a cabeça desses fosfolipídios. E eles possuem uma diferença entre eles, certo? Bora lá, bora começar pelo nome. Bicamada porque, ó, vocês podem ver, isso daqui seria uma camada e isso daqui seria outra camada. Então, bicamada porque são duas camadas de fosfolipídio, né? Onde tem, o fosfolipídio tem a cabeça dele, que é essa parte daqui, e a cauda. Ah, professor, para que saber isso? Vamos lá. Essa cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica. O que é que isso significa? Isso significa que ela tem afinidade com a água. Então a água consegue ser absorvida, consegue passar por esse local. Então imaginem água e óleo. Água, ela é hidrofílica para a água, né? Então a água se mistura com água tranquilamente. Só que água e óleo não se misturam, certo? Por isso que a água, dizem que o óleo é hidrofóbico, que é o caso da cauda desse fosfolipídio. Então, pensando nisso, o que é que a gente já pode imaginar? Que na membrana plasmática a água não passa, não é isso? Não é tão fácil de passar. Tem uma parte menorzinha que permite a passagem de água e outra não, tá bom? Porque imaginem só, se a célula permitisse, né, a membrana permitisse a passagem de toda a água para a célula, seria um caos. Beleza? Toda a água da célula iria sair, ou toda a água de fora da célula ia entrar. Tem que existir uma permeabilidade seletiva. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso mais para frente, beleza? Então, ó, explicada a bicamada fosfolipídica, né? Composta aqui de fosfolipídios, que tem uma cabeça e uma cauda. Uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica, né? Que afasta a água. Lembre, fobia é afastar, e hidroágua, então afasta a água, e uma parte hidrofílica, que se mistura com a água, né? Vamos lá, gente. Voltando lá para o mosaico fluido, né? A gente já falou sobre essa parte, que seria, entre aspas, a base da membrana plasmática, mas tem também outras partes desse mosaico, né? Outra parte são as proteínas. Vocês podem ver aqui que existem vários tipos, ó. Tem muitos outros tipos além desses. Eu peguei essa imagem porque ela representa bem, né? Alguns tipos. Ela possui várias funções, mas elas estão associadas principalmente com o transporte de substâncias,
Elas também servem como receptora de estímulos, elas são enzimas, são canais onde pode passar uma substância específica para realizar alguma ação. Então é muito mais complexo essa parte. O que vocês precisam saber é que existem proteínas nessa camada, certo? E elas também atuam nessa permeabilidade seletiva. Porque lembrem, não pode passar tudo para dentro da célula, nem pode sair tudo. A partir disso, a gente entra na segunda parte do nosso assunto. Mas antes, vamos dar uma voltadinha no glicocálix lá em cima, certo? Voltando para o que eu falei anteriormente do glicocálix, né? A gente só viu aqui o glicocálix nessa imagem, mas o glicocálix também possui um irmão, entre aspas, em outros tipos de seres vivos. O que seria, na verdade, esse glicocálix? Voltando ao começo. Seriam envoltórios nucleares. Como o próprio nome diz, é envoltório. Então ele... Nucleares não, desculpa, gente. Celulares. Ele serve para cobrir a célula. Então depois na membrana plasmática, como vocês podem ver aqui, ó, vai ter esses envoltórios, né? No caso dos animais e de alguns protistas, esse envoltório é o glicocálix. O que seria esse glicocálix? Na verdade, isso daqui é um composto que é complexo, né, formado de glicídios, glicoproteínas e glicolipídios. Eles são assim mesmo, parecem uns pezinhos, e eles têm a função principalmente de detectar o que vai entrar na célula primeiramente, de detectar se existe ali um corpo diferente do que ocorre, porque cada ser vivo, assim, né, cada indivíduo vai possuir uma composição diferente ali. Então, sempre que vocês pensarem em glicocálix, lembre de transplante de órgãos, certo? Quando a gente fala que um órgão não foi aceito pelo corpo, quem está agindo ali primeiramente para detectar esse corpo estranho dentro do nosso organismo é o glicocálix. É a primeira parte da célula a perceber que tem um órgão entrando aqui, tem algumas células aqui que eu não reconheço, essas células não são minhas. Então perceba, é muito específico, certo? Isso aqui, lembrando, só para animal, tem aqui animal, mas também tem protistas, né? Lembre que protistas não são animais, eles são um reino à parte. Do outro lado, né, tem também a parede celular, que está em outros seres vivos, né? Ocorre em fungos e em plantas. Se aqui a gente tem uma composição de glicídios, glicoproteínas e glicolipídios, no caso da parede celular é um pouco mais complicado, porque cada organismo, né, cada grupo vai possuir uma composição diferente. Então, no caso das plantas, é feito de celulose. No caso dos fungos, é feito de quitina e por aí vai. Existem muitas modificações, certo? Aqui vocês estão vendo aqui só essa parte verde, vocês não devem estar entendendo muito bem. Mas imaginem que aqui dentro é onde está a célula vegetal, certo? Isso daqui é só a parede. Mas, professor, para que serve isso tudo? Isso daqui serve para proteção. Então, ó, essa parte aqui da parede celular, a parte do glicocálix eu expliquei, né? Que serve para detectar. Mas a parte da parede celular também serve para dar estrutura. Então, quando a gente fala em madeira, né? A madeira é basicamente um monte de parede celular empilhada, né? Porque as células que estão ali dentro já morreram, já sumiram. Só como a parede celular é feita de uma substância mais resistente, ela fica ali. Então, perceba, serve para dar estrutura, serve para proteção, mas ao mesmo tempo permite também a entrada de água, né? Porque vocês podem pensar que talvez por ele ser resistente, ele é impermeável, mas não. Ele não interfere na permeabilidade da membrana, beleza, gente? Então, galera, voltando aqui agora para falar um pouco sobre transporte, né? A gente tem aí, né, três tipos de transporte: o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em bloco. Qual a diferença entre eles três? Bom, bora lá. Primeiro, o passivo ocorre sem gasto de energia. O que isso significa? A gente vai ver na estante. O transporte ativo ocorre com gasto de energia, enquanto o transporte em bloco ocorre através de vesículas. Então, bora lá, gente. Primeiro, antes de falar de transporte, a gente tem que entender um pouco sobre o que seria uma solução, certo? Vocês vão pegar isso em química depois, mas imaginem uma mistura entre água e sal, certo? A água, como vocês devem saber bem, é o solvente universal. Então, a água aí é o solvente. E o sal é o soluto, certo? Agora, quando a gente faz esse tipo de mistura, sempre vai existir uma concentração. O que seria essa concentração? Bora lá. Se você pega uma colher de sal e joga em 1 litro de água,
você vai ter uma determinada concentração. Mas se você pega 1 kg de sal e joga em 1 litro de água, você vai ter uma concentração muito maior. Então, o que significa concentração? É a quantidade de soluto que tem em uma determinada quantidade de solvente, certo? Pode parecer um pouco confuso agora, mas vocês vão entender mais pra frente, certo? Bora começar a conversar aqui sobre o transporte passivo, primeiramente, né? Por que a gente fala que ele ocorre sem gasto de energia? É porque ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Como assim, professor? Meu Deus do céu, não estou entendendo. Bora lá, calma. Sempre que a gente vai observar a natureza, a gente vê que a natureza é muito gentil com a gente, né, com tudo. Então, ela sempre vai tentar distribuir as coisas da onde tem mais para onde tem menos, para assim equilibrar e todo mundo ficar com a mesma coisa. Mas a gente que eu falo aí, todo mundo ficar com a mesma coisa, seria as células, né? Então, pensando aí na questão dos solutos, imagine que o tempo todo a gente está entrando em contato com com concentrações diferentes de soluto, né? Então, sempre a célula vai tentar regular isso de algumas formas diferentes. Então, essa regulagem é o gradiente, né? Então, o gradiente vai fazer o quê? Quando tem uma maior concentração em um ambiente, o soluto vai sair desse ambiente e vai para um ambiente de menor concentração, para se equilibrar. Ou o solvente sai do de menor concentração e vai para o de maior para equilibrar a concentração. Vocês percebem? O exemplo que eu dei anteriormente do sal e da água. Se a gente pegar também aquele litro de água com 1 quilo de sal e colocar muito mais água, vai chegar um momento que vai chegar um momento que a gente vai ter muito mais água com a quantidade de sal, só que ela vai ter a mesma concentração do que o litro de água com só uma colher de sal. Entenderam? Então é mais ou menos isso que a natureza faz o tempo todo, através desses métodos aí, né? Bora falar primeiro sobre o transporte passivo, onde isso é mais evidente, né? Então ela ocorre sem gasto de energia, é algo que ocorre natural. Lembra que eu falei lá que a membrana é semipermeável? Então ela permite a passagem de algumas coisas sem necessidade de força, necessidade de algo a mais. Ela só passa, o soluto só passa, atravessa a membrana e pronto. Então a gente tem aqui, ó, acontece aqui, né, da alta concentração para a menor concentração. Então imagine aqui um soluto, né, sei lá, o sal, e ele passa a membrana e entra para onde tem menos sal, para equilibrar. E aqui tem a mesma quantidade de sal do que aqui. Tem a mesma concentração, no caso, né? Quantidade não. Então, bora lá. Ó. Existem alguns tipos de transporte passivo. O primeiro deles seria a difusão, que se divide em dois também. A gente tem a difusão simples, onde, como eu falei antes, né, o soluto só atravessa a membrana e pronto. Então imagine aqui um soluto que ele tem que ser solúvel em água. O sal é um ótimo exemplo. Ele vai atravessar a membrana e pronto. Mas pode ser que exista um soluto que não atravesse, que ele não consiga atravessar porque ele não é, como é o nome? Esqueci agora, meu Deus. Desculpa, gente. Ele não é solúvel em água. Então ele precisa de uma proteína, daquelas que eu falei anteriormente do mosaico fluido, lembram? Que tem várias proteínas. Eles vão precisar das proteínas chamadas permeases. Olha o nome, permeases, permeabilidade. Elas dão a permeabilidade desse soluto entrar dentro da célula, mesmo que ele não consiga atravessar a membrana, né? Então, quando acontece isso daqui, é chamada de difusão facilitada. Então, a gente tem a difusão simples, onde o soluto só atravessa a membrana, beleza? E a difusão facilitada, onde ocorre o auxílio de uma proteína, né? As permeases. Gente, exemplo de difusão simples, vamos lá. Um exemplo muito claro de difusão simples é a nossa troca gasosa no nosso pulmão, onde o oxigênio e o gás carbônico estão sempre trocando e mantendo o equilíbrio, certo? Então, o que acontece é uma difusão simples, onde o gás carbônico sai do sangue ao mesmo tempo que o oxigênio entra. Vocês podem perceber que quando ocorre uma mudança, né? Se você parar de respirar por um momento, você vai ter um acúmulo muito grande de gás carbônico no seu sangue. Então, quando você solta, rapidamente isso tudo vai voltar ao normal, porque é uma relação natural, né? Algo que acontece naturalmente. Outro tipo de transporte passivo é a osmose. Mas perceba, a osmose pode parecer igual à difusão. Mas olha aqui esse detalhe: movimento de solutos na difusão e movimento de solvente na osmose, certo? Lembrem disso.
Aqui a gente fala, por exemplo, falando do sal, que o sal entra na membrana para atravessar a membrana e entra na célula para equilibrar a concentração de sal daqui e daqui. Nesse caso, o que ocorre é o contrário. Quem passa quem passaria não seria o sal, seria a água. Então, se aqui tem uma concentração menor, significa que tem mais água do que sal. E aqui tem mais sal do que água, vamos dizer assim. Então, na osmose, o que aconteceria seria o seguinte: a água daqui de dentro iria sair para que aqui tenha, para que aqui o sal fique mais diluído. Percebe a diferença? Aqui é o sal que passa e aqui é a água que passa. Aí aqui tem um exemplo, né? A membrana semipermeável que simula a nossa membrana plasmática e tem aqui os dois lados, né? Eles estão separados por essa membrana e tem moléculas de açúcar. Se vocês acharem mais fácil, pode imaginar que é sal. Essas bolinhas vermelhas são sal, já que eu estou falando de sal o tempo todo, certo? Mas funciona da mesma forma. Mas aqui o açúcar é melhor porque o açúcar não atravessa a membrana, né? Então, olha só o que acontece. Depois, o nível de água aqui, você pode ver que baixa e aqui sobe. Nesses dois ambientes agora, tem a mesma concentração de água, tem a mesma concentração de soluto, né? Que é de açúcar aqui nesse caso. Ou de sal, depende de como vocês estão pensando. Relaxa, o soluto é o de menos. Vocês têm que imaginar, é a ideia. Então, se isso daqui fosse uma difusão, como aqui, o que aconteceria é que as bolinhas iam para cá, você ia ter o mesmo nível de água e a mesma quantidade de bolinha nos dois lados. Mas como é uma osmose, o que passa é a água. Professor, tá difícil de entender. Bora lá, gente. Quando você joga sal na carne, o que acontece? A água dela sai, né? Porque dentro da carne vai ter uma concentração ali de sal, né? Vamos dizer assim. Mas aí a carne vai tentar regular isso. Então ela joga a água para fora para tentar regular essa concentração de fora e de dentro, beleza? Outro exemplo, quando os pais de vocês ou vocês vão manusear um alface, por exemplo, né? Quem aí tem pai feirante sabe que pode ser comum de molhar o alface, porque dizem que fica mais inchadinho. E acontece mesmo, porque as células vegetais, né? Quando você joga água, ela vai absorver essa água e vai ficar com a célula grandona. Conforme a célula fica grandona, imagine só, todas as células do alface ficando grandona, todas elas também vão ficar, todo alface vai ficar grandão, não é isso? Então, isso aí acontece. São exemplos de osmose. Quando a gente fala que, como eu usei o exemplo na aula passada, que vocês perguntaram o que é osmose, o que é osmose? Que alguém aprende por osmose ou que alguém pegou uma ideia por osmose. Vamos supor que, assim, que a pessoa está encostada na outra e passa a ideia de um para o outro. Então, percebam, essa é a lógica dessa brincadeira que a gente faz aí, né? Então, gente, explicado o esporte e transporte passivo, vamos para o transporte ativo, galera. Se aqui no transporte passivo a gente não tem gasto de energia, no ativo é exatamente o contrário, ocorre o gasto de energia. Mas por quê? Porque aqui a gente tem o movimento contra o gradiente. Então, se no transporte passivo ocorria a modificação, né, do local de alta concentração para o de baixa concentração, aqui é o contrário. Acontece que o ambiente de menor concentração envia o soluto para o de baixa, para o de alta concentração. É algo diferente, certo? Então imagine como se tivesse mais sal aqui e menos sal aqui, e mesmo assim a célula falasse: não, eu tenho que mandar esse sal para cá e não quero sal nenhum aqui. Então o que ocorre é esse transporte ativo, né? Onde ocorre o gasto de energia. Nesse GIF aqui, ó, vocês podem ver isso daqui, ó. Já estão conhecendo, já sabe o que é isso, né? Quem falou proteína, quem imaginou proteína, acertou. É uma proteína também de canal, né? E essa bolinha que chega aqui, ó, ela vai chegar agora, ó, tá vendo aqui, ó? As bolinhas são solutas verdes. Essa luzinha que chega aqui, ó, é o ATP. ATP é igual a energia. Quando a gente fala de energia, sempre, eu estou com muita energia, significa ATP. ATP é a energia da célula. Adenosina trifosfato. Não importa muito entender o que é ela agora e como ela funciona. O que você tem que entender é que a ATP é energia, beleza? Então, ó, a célula vai dar um pouco de energia para essa proteína para ela fazer esse transporte. Porque é algo mais difícil, vai contra, entre aspas, a lei natural, né? Seria contra a lei natural. Ah, professor, então isso aqui é alguma coisa defeituosa? Não. Isso daqui acontece
por conta de vários motivos, desde o nosso pensamento, né, que é o neurônio, onde ocorre isso daqui o tempo todo, que é a bomba de sódio e potássio, ocorre o tempo todo, até coisas muito mais simples. Então perceba, isso aqui tem uma importância muito grande, certo? Falando agora do último tipo de transporte, né, que é o transporte em bloco. Então, ó, em bloco, pensa que é uma coisa quadrada, algo assim, né? Vem algo junto, tudo junto. Ela ocorre através de vesículas. O que significa isso? Que ela não ocorre só o soluto indo lá e tudo mais. Ocorre uma participação da membrana da célula nisso também, de uma forma peculiar. Vamos falar um pouquinho sobre os dois tipos principais, né? Que é a endocitose e a exocitose. Primeiro, vou falar sobre a endocitose. Ela é dividida em dois, que é a fagocitose, que é essa letra A aqui, tá vendo? E a pinocitose, que é essa letra B. Gente, a fagocitose ela é muito comum em bactérias, em protistas no caso, né? Desculpa. Que imagina um protista, né? Ele tem que se alimentar. Vocês lembram lá que eu falei que eles têm cílios, se movimentam, né? Eles têm que se alimentar. Então o que é que ele ocorre? Imagina que essa partícula sólida aqui, né? É uma presa. Então tá lá a célula do protista unicelular e ele chega perto da partícula e ele faz isso aqui, ó. Chup, agarra. Ele projeta os seus pseudópodes, né, assim que se chama, que seria como se fosse braços da membrana, né? Não são exatamente braços, pelo amor de Deus, gente, calma. Mas é como se fosse projeções, realmente. Ele abraça essa molécula e traz ele para dentro, como tá aqui, ó, a partícula sólida englobada. Ela fica aqui dentro e pode ser digerida, pode ocorrer várias coisas. Outro exemplo desse também são os nossos glóbulos brancos. Então, entrou algum micro-organismo meio safado do nosso organismo querendo destruir a gente, causar uma doença, causar uma inflamação, por exemplo, infecção, algo assim. Sempre que você tem algo inflamado é porque está ocorrendo isso daqui, ó. Entrou algum agente infeccioso ali, uma bactéria, por exemplo, vamos falar uma bactéria, cortou o dedo e entrou uma bactéria. Aí depois vai inflamando, vai ficando grande, vai ficando branco, ficando incha, dói e tudo mais. Por quê? Porque suas células, seus glóbulos brancos estão fazendo isso aqui, ó. Estão englobando todas as bactérias que tem lá. Então vê um glóbulo branco, vê a bactéria, engole e deixa lá dentro. Aí eles vão tentar destruir essa bactéria lá dentro da própria célula. Percebem? É isso que acontece. E aqui na letra B tem a pinocitose, que é algo parecido, mas não é tão, vamos dizer assim, tão ativo assim quanto a fagocitose. Se na fagocitose a célula vai lá e engloba o sólido, aqui ela só cria uma invaginação, que seria só um buraquinho assim, né? Então tem lá uma partícula, que é líquida, né, geralmente, enquanto que na fagocitose é sólida, na pinocitose vai ser líquida. Então tem lá uma partícula lá perto, a célula dobra sua membrana, fazendo assim uma curva, como está aqui, e essa partícula líquida é absorvida. Quando ela foi absorvida, tocou aqui no fundo, a membrana fecha e essa partícula líquida é englobada, certo? Agora, falando sobre exocitose, né? Exocitose, no caso, pode falar como quiser aí. É onde ocorre o transporte de dentro da célula para fora. Professor, meu Deus do céu, como assim? Tentem lembrar dos lisossomos. Todo mundo lembra do lisossomo? Que é a organela que degrada, que tem a função digestiva na célula. Tudo que é digerido sobra alguma coisa, né? Não tem como absorver tudo, assim como a gente. A gente come e depois a gente tem que botar para fora lá no vaso do banheiro, né? A mesma coisa funciona com o lisossomo. Ele faz o mesmo trabalho. Ele vai digerir uma coisa, só que vai ter um resto. Como é que acontece? Esse lisossomo se move até a parede, até a membrana celular, encosta aqui e depois se abre assim, ó, liberando essa excreta para fora. Ah, mas só acontece assim? Não. Pode acontecer de lá dentro da célula, né, ser produzida uma proteína, ser produzida alguma substância que precisa ser mandada para fora da célula, talvez para entrar na corrente sanguínea ou algo assim. Acontece a mesma coisa. Vai ter lá o bloco, né? Pode ser o lisossomo, pode ser alguma organela de transporte que vai se ligar depois à membrana plasmática e vai liberar essas partículas no meio exterior. Então, gente, é basicamente isso, certo? Eu não sou muito bom nisso daqui, como vocês podem ver. Não sou tão bom assim em fazer isso, mas eu vou melhorar, eu prometo. Quem quiser melhorar, pode melhorar, vou mandar para vocês.
pode fazer a anotação. Tem muito espaço em branco aí, ó. Puxa a seta, faz a anotação, faz o que vocês quiserem. O assunto é basicamente esse. E é isso aí, gente. Tchau, tchau e até mais.